Muito bem, irmãos, abra sua Bíblia aí no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 2, e eu estou muito feliz por poder ministrar esta palavra hoje, porque eu queria muito falar sobre esse homem, esse Simeão aqui. Faz tempo que eu conheço esse Simeão, e eu queria falar sobre ele, em cima deste provérbio, antes tarde do que nunca. Eu não sei como é que esse provérbio funciona, esse ditado popular funciona na sua vida, mas me parece que algumas vezes a gente tem que fazer isso com uma certa gratidão, não é? Olha, tal coisa boa aconteceu, você estava demorando, que essa coisa estava demorando a acontecer, mas aconteceu. Aí alguém sempre nos lembra, ainda bem que aconteceu, né? Antes tarde do que nunca. Mas também esse Provérbios para mim, ele tem a ver com um incentivo para a gente não desistir, não importa que tempo, que tempo que está, quanto tempo já passou, mas se tem algo que é preciso ser feito, faça, porque é melhor fazer, é melhor tomar uma atitude que precisa ser feita, ainda que esteja atrasado, do que nunca tomar essa atitude. E eu separei um texto, irmãos, e eu quero que vocês deixem a Bíblia de vocês aberta. Eu vou ler todo o parágrafo que eu quero compartilhar com a igreja nessa noite, e depois destacar em especial os 2 versículos que coloquei aí no aviso do banner para nós pensarmos sobre isso. É Lucas 2, primeiro quero fazer uma propaganda também do capítulo 2 de Lucas, e eu gosto muito do livro de Lucas, porque ele entra em alguns detalhes que os outros evangelhos não entram, mas o capítulo 2 de Lucas em especial, você vai encontrar a maneira que Lucas foi inspirado pelo Espírito Santo para nos falar do nascimento de Jesus, dos primeiros dias de vida de Jesus, das coisas que aconteceram ali em volta, não é? E até a adolescência de Jesus. Então o capítulo 2 de Lucas vai nos levar para esse conhecimento assim. Então eu quero estimular você a ler esse capítulo depois, para você conhecer mais. Mas o texto, o parágrafo que quero separar para pensarmos nesse ditado e meditarmos na palavra de Deus, é o versículo 22 até o 32, acompanhe comigo. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Foram-lhe revelados pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo: ó soberano, como prometeste, agora pode despedir em paz o teu servo, pois meus olhos já viram a tua salvação, que preparastes à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Amém, queridos? Este personagem bíblico, ele já era bem de idade, e ele vivia numa expectativa muito grande, de que uma promessa que foi muito explícita para ele, em especial, ele tinha uma expectativa de que isso acontecesse, e bem no finalzinho da sua vida, antes de que ele ainda se enxergava, ele ainda tinha toda a sua capacidade de raciocínio, as suas faculdades mentais estava em dia, ele teve essa tremenda experiência, e a ponto dele dizer assim: ó Senhor, agora pode me levar. Eu gosto muito de Simeão, ele falou: agora pode despedir do seu servo, pode me mandar para o andar de cima, porque já aconteceu comigo o que eu estava esperando. Eu tenho em meus braços, no meu coração e na minha vida,
a tua salvação, a tua promessa se cumpriu. E para Simeão era uma coisa assim que parecia que estava sendo tardia, né? E na vida dele, esse ditado popular se concretizou: antes tarde do que nunca. Louvado seja Deus por isso. Irmãos, e sobre esta questão, eu quero lembrar a vocês sobre essa questão do tempo de Deus mais uma vez. Os gregos tinham uma maneira de entender, não é? E toda a nossa compreensão, aquilo que sabemos, irmãos, tem muito a ver com a cultura grega, e eles separaram o tempo de 3 maneiras assim. Eles usavam pelo menos 3 palavras para designar o tempo. Eles usavam a palavra cronos, que é muito conhecida, faz parte do nosso cotidiano, tem a ver com a cronologia, o tempo que pode ser mensurado, o tempo que pode ser medido pelos nossos relógios, ou de precisão, ou relógios simples. Era o cronos, daí a palavra cronologia, né? Mas também os gregos usavam uma outra palavra, que é a palavra kairos. A palavra kairos, ela é muito interessante, que é o que, é como se você, assim, o que você vai fazer, é uma atitude que você toma dentro de agora, assim, atitudes que você tem que tomar dentro do tempo que você está vivendo, dentro dos acontecimentos da sua vida. Aí de repente acontece assim uma espécie, sabe, um pulo do gato, ou então que a psicologia vai chamar de um insight, assim, você vai mudar a sua rotina, ou tomar, ou continuar fazendo algo que você tem a convicção que aquilo vai te trazer benefícios. Então o kairos, ele é algo que você tem que fazer dentro do cronos. E o último é o aion, que estava ligado para os gregos, isso estava ligado ao tempo dos deuses, né? Que era um tempo infinitamente assim, não dava para se contar, e nós entendemos que está ligado à eternidade, ao aion de Deus, o Senhor eterno, não é? E eu quero olhar para esse texto, e dentro desta antes tarde do que nunca, olhar para esse texto e ver que dentro da cronologia da história de Jesus, algumas coisas eles fizeram no tempo certo. Tudo aconteceu ali. Se você for olhar o livro de Lucas, esperaram Jesus ter 8 dias de nascido, esperaram a purificação de Maria, esperaram o cumprimento das regras da lei, para ir fazer uma coisa que nós fazemos aqui com os nossos infantes. A diferença era que na lei judaica, no costume judaico, isso fazia só com os meninos, e depois nós criamos a nossa maneira de fazer hoje como igreja, e apresentamos a criança no santuário. É um costume judaico isso, que nós fazemos quando nós apresentamos os nossos filhos, não é? E foi deles que nós tiramos essa expressão de apresentar a Deus, apresentar para o Senhor. Na verdade não, ele era apresentado para a comunidade, porque nós sabemos que Deus já conhece os nossos infantes muito bem. E muito bem, queridos, quando você olha para o texto, versículo 22, você vai ver que coisas aconteceram dentro do programado na vida de Jesus. Algumas coisas acontecem dentro do programado em nossas vidas. Versículo 22, a Bíblia fala que completando o tempo, não é? O versículo 23, cumprindo o que estava escrito na lei, deixando bem claro que a vontade de Deus estava acontecendo em volta de Jesus, daquela criança. Ele estava sendo consagrado ao Senhor. Os sacrifícios, os cerimoniais que era feito em volta, também, tudo ali estava acontecendo. Muitos conseguem fazer isso sem dificuldades, que as coisas aconteçam do jeitinho de programado, mas muitas vezes, irmãos, eu e você sabemos que algumas coisas saem do nosso controle, algumas coisas não acontecem dentro do nosso programado, e é interessante de que nós precisamos ter uma convicção de que as coisas não estão saindo do jeito que eu queria, mas eu preciso crer
de que Deus está no controle de todos os tempos. Não importa se é o Cronos, se é o Kairos ou se é o Aion, mas o Senhor é o Senhor dos tempos. A Bíblia vai afirmar sobre Jesus que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E como eu disse, dentro desse texto aparece a experiência de Simeão, que para nós aqui ele vai simbolizar a atitude do Kairos, né? O pulo do gato. Ele foi estimulado a tomar uma atitude ali, a quebrar aquela rotina, a quebrar o cerimonial, porque o normal era, o pai levava lá, entregava, fazia todo o cerimonial, voltava para casa, mas de repente, Simeão teve um despertar assim, não, está acontecendo alguma coisa diferente aqui, e eu quero dizer para você, que o Senhor faz isso conosco, o Senhor está sempre chamando a nossa atenção, para que nós venhamos a tomar uma atitude tipo essa de Simeão, algo que venha me fazer quebrar a minha rotina, a normalidade, a cronologia comum da minha vida, a agenda natural do meu dia, do meu momento, do meu ano, do meu tempo. Eu acho impressionante, queridos, como Simeão teve essa percepção assim, e aí nós encontramos ele fazendo isso. E eu queria dizer para os irmãos da alegria de estar falando sobre esse personagem bíblico, porque ele sempre me chamou a atenção, principalmente o pedido dele, que nem sempre é atendido, né? O que ele fez com o Senhor. A Bíblia vai nos apresentar, e foi esses 2 versículos que eu separei no nosso banner de hoje. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava. A maneira com que ele esperava, queridos, era uma expectativa assim, muito grande da nação inteira, de que haveria de vir um descendente de Davi, que viria de uma maneira sobrenatural, mas também natural, para mudar toda a realidade de Israel, mas principalmente uma expectativa muito política, uma expectativa muito de poderio humano, de libertação do jugo romano, de vir e consolar aquele povo que há anos estavam vivendo debaixo de jugos, desde quando sofreu o desterramento, há 700 anos atrás, na época do profeta Isaías. Então havia uma expectativa, mas Simeão sentiu que a coisa era muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Eu quero que você conheça essa realidade, de como Deus, parecendo ser tardio com Simeão, mas aquele homem não perdeu a oportunidade, ele foi tocado, e eu quero que você saiba que a experiência de Simeão, é uma experiência que todo ser humano tem em vários momentos de sua vida. Eu espero que algum momento você vai sentir assim, Deus te dando algum toque, Deus te mostrando alguma coisa, e Ele nunca vai desistir disso, e Ele não desiste. Por exemplo, Simeão já estava quase no final da vida dele, e a Bíblia diz no versículo 27, versículo 26, fora-lhe revelado pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor, o enviado, que mesmo na expectativa do seu coração, ele pegou ali mesmo, ele interpretou, que estava ligando mais a um poderio sobre uma terra quase que inalcançável, ou uma terra indomada, que não tinha nada a ver com poderios políticos, ou supremacia de uma nação sobre outra, mas a supremacia de Deus na sua vida, na minha vida, no terreno mais difícil de ser conquistado, que é o coração do ser humano. Porque este coração, subjugado à vontade de Deus, não existe outros mais poderes nenhum sobre ele, a não ser o poder de Deus. Amém, igreja? Então Simeão, a Bíblia vai dizer assim, movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei. Lá foi Simeão. Eu tenho que ir no templo hoje.
É o Kairos acontecendo na vida dele. Ele recebeu, sabe? E eu quero que você saiba que esta palavra está sendo dita para cada um de nós. E Deus vai te lembrar de algumas atitudes que você tem que tomar, antes tarde do que nunca. Você não vai sair daqui sem ser incomodado com isso. Simeão precisava fazer essas coisas, e ele vai lá e faz, e misteriosamente nenhuma barreira é levantada para que aquilo acontecesse. O versículo de número 28 é muito lindo. Simeão toma nos braços e louva a Deus dizendo, faz uma oração, canta um cântico ali, ó soberano, como prometestes, agora pode despedir-te em paz o teu servo. Só queria moleza agora, né? Pode me levar, Senhor. Vocês vão conhecer a profetisa Ana nesse capítulo também. Profetisa Ana, que fez uma escolha, esperar o Senhor. Ela se casou e teve o privilégio de viver apenas 7 anos com o seu esposo. Depois ela ficou viúva. E a Bíblia não diz quando que ela ficou viúva, mas aqui no capítulo 2 de Lucas, ela ficou ali orando, intercedendo pela nação, intercedendo pela vida do Messias. O que ela escolheu fazer, Ana? Escolheu esperar o Senhor. E a Bíblia diz a idade que ela estava fazendo, quando você olha aí dentro desse capítulo. Ela tinha cerca de 80 anos, mas ali estava ele dizendo, ó soberano, como prometeste, pode me despedir em paz, pois os meus olhos já viram o que todos precisam ver, irmãos, a salvação que Deus providencia, mediatiza, libera para todos, mas é impressionante, uma coisa que eu percebo na palavra de Deus, irmãos, é que Deus realmente faz aquilo para todo mundo, mas eu me perco um pouco ainda nessa questão se Deus escolhe como foi escolhido Simeão, mas a impressão que eu tenho é que o Espírito Santo de Deus incomoda a todos, mas apenas a alguns fica incomodado também, porque eu creio que todos que estão ouvindo essa mensagem aqui, porque estão aqui, ou porque estão atentos pela internet, ou porque a qualquer momento vai estar atento, é porque está sendo incomodado, está querendo saber mais, está entendendo que precisa disso daqui. Eu não estou falando para quem não está interessado nisso, eu estou falando para você. E é impressionante que Simeão, então, os olhos deles viram além do recém-nascido em seus braços. Os olhos dele viram além daquele momento que ele estava tomando as atitudes. Ele viu do que se tratava ali. Se tratava da salvação de Deus. E ele tem mais, ele tem uma visão abrangente, não só para Israel, preparaste a vida de todos os povos e também da nação. Uma revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Algo abrangente. Não mais que aquela visão mesquinha de um Jesus, de um Cristo que viria para resolver o problema só daquela nação, só daquele povo, mas para alcançar a promessa de Abraão, de Gênesis 12, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos aplaudir ao Senhor por isso, porque Deus não é um Deus exclusivista. Aí nós vamos encontrar esse homem fazendo isso. Eu estava falando de vocês sobre Ana, né? Você vai ver a historinha de Ana bem rapidinho aí, nos versículos 36 a 37. Queridos, então nós vemos isso, Jesus fazendo as coisas, José e Maria fazendo as coisas ali dentro da cronologia, as coisas que precisavam fazer, Simeão recebendo e revelando para todos nós, que o antes tarde do que nunca aconteceu na vida dele. Dentro do tempo, ele percebeu que a manifestação de todo o querer daquele que tem a eternidade sobre o seu controle estava na pessoa de Jesus Cristo. Aí a gente entra dentro do aion, que segundo os gregos indicava um tempo longo, um prazo na verdade de longuíssimo prazo, sim,
Para o grego isso não tinha, era meio difícil de definir, porque era o tempo dos deuses. Mas o escritor de Hebreus, o próprio apóstolo Paulo, vem nos trazer a revelação de quem é o Aion de Deus, o próprio Cristo. Hebreus 13:8 vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Cristo vai se apresentar em Apocalipse 1:8 dizendo: eu sou o começo e o fim, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que era, o que é e o que há de vir, o que cantemos aqui. E aí, queridos, é aqui que entra a necessidade da gente então tomar atitudes simeônicas, desculpa o neologismo aqui, mas a tomar atitudes, fazer o que é preciso, ainda que para muitos algumas coisas estão demorando. Puxa, esse negócio não desenvolve, a minha vida não desamarra, essa coisa nunca passa, essa situação. Talvez esteja sendo demorado na concepção de alguns, mas tome algumas atitudes, antes tarde do que nunca. Outros estão adiando. Eu me lembro, queridos, da minha experiência de conversão, que foi um processo que demorou 7 anos, por incrível que pareça, porque quando o Evangelho foi apresentado a mim, um pouco mais, não vou ser tão puxar tanta sardinha para o meu lado assim não, porque agora eu estou me lembrando, foi um pouco mais, mas eu comecei a marcar datas. Eu fiquei com muito medo quando o Evangelho foi apresentado para mim, do inferno. O inferno foi me apresentado para mim de uma maneira muito assim, ameaçadora. Eu falei: eu quero ir para o inferno não. E eu comecei, irmãos, marcar datas. Falei assim: quando eu tiver tantos anos eu vou me converter. Aí eu vou me converter. E aí, o Evangelho começou a ser apresentado para mim aos 8 anos de idade. E aquilo me impressionou. Por isso que é importante mandarmos os nossos filhos para o Sábado da Alegria, ou falar do Evangelho para eles. Os pais que são evangélicos precisam aprender estratégicas de falar do Evangelho para os seus filhos, porque é impressionante como o Evangelho bate nesses coraçõezinhos amolecidos, e se vir com a maneira mais clara, mais nítida, é quase impossível as nossas crianças não se apaixonarem por Jesus Cristo. Aí eu adiei, falei: quando eu tiver tantos anos. Quando eu completei tinha mais ou menos 10 anos de idade, aí já estava conhecendo um monte de coisa. Falei: não, um pouco mais para frente. Misteriosamente, no período mais difícil para um adolescente se converter, foi quando eu me converti, dos meus 17 anos para 18 anos, e comigo aconteceu naquele tempo, eu não consegui resistir. Agostinho diz que a graça de Deus é irresistível, quando ela impacta uma pessoa, a pessoa não consegue se livrar dela. Eu não consegui resistir, eu não consegui adiar mais, mas tem gente que consegue fazer isso, crises, a gente consegue protelar uma situação, que é para ser resolvida agora, para ser resolvida hoje, relacionamentos que estão quebrados há anos, e que precisaria ser resolvido lá atrás. Eu tive uma experiência ontem, irmãos, muito interessante. Eu conheci uma senhora, a mãe do pastor Rigo. Eu até pedi para que ele mandasse o nome dela para mim, porque eu queria honrar aquela irmãzinha. Ela tem 80 anos hoje, e ela me fez mesmo lembrar de Ana aí, por isso que eu citei Ana na minha mensagem. A irmã Valentina, uma senhora de 80 anos, e o filho dela contando ontem numa palestra que estávamos assistindo, ele compartilhou
uma experiência que ele teve com a mãe dele, que já velha, de idade, assim, já de idade, com 80 anos, ela começava a lembrar de uma maneira, com o coração um pouco magoado, de coisas que aconteceram no relacionamento dela com a sua mãe, no relacionamento dela com as suas irmãs. E o pastor Rigo disse para a mãe dele, falou: mãe, perdoa, a senhora fica ainda sempre remoendo isso. Eu falei: mas como? Ela, tadinha, como que eu vou perdoar? Eles já morreram. Aí o pastor Rico falou para ela: coloca diante de Deus, faça uma oração para o Senhor: Senhor, olha, eu quero. E aí a irmã Valentina fez isso. E aí o pastor Rico contando para nós que ele foi compartilhar com a mãe um assunto sobre isso. Mãe, aquele assunto que a senhora falava da tia tal, eu nem me lembro mais, mas a senhora sempre lembrava. Não, depois que eu fiz aquela oração e coloquei diante do Senhor, pedi para que Deus me ajudasse a perdoá-las, elas não estavam mais, nem, a gente não tem nenhum contato mais, elas já não mais, o Senhor me deu paz. Irmãos, antes tarde do que nunca, não adie isso, não carregue mais nada no seu coração. Se você tem que falar com alguém, fale. Se você tem que escrever, procurar, e se não dar mais, porque as pessoas já se partiram, faça como a irmã Valentina, coloque diante de Deus, libere esse perdão, libere, arranca toda a angústia que essas pessoas causaram há muito tempo, porque passaram que faz muito tempo, que a coisa ficou tão incrustada no teu coração, mas dentro do tempo de Deus, para Deus, quando a gente vai falar do aion de Deus, da eternidade de Deus, a coisa sempre é hoje. Por isso eu quero convidá-los a abrir agora a sua Bíblia em outra passagem bíblica, em Hebreus capítulo 3, e quero com esta palavra desafiar você a fazer o que é preciso dentro do tempo que Deus está te dando. E não importa, se você ainda tem condições de fazê-lo, faça-o, porque antes tarde do que nunca. Olha o que diz Hebreus, queridos, capítulo de número 3, versículo 12 a 15, diz assim, cuidado, irmãos, cuidado, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Simeão não podia falar: nunca, eu já estou velhinho, a promessa não vai acontecer comigo não. E a incredulidade tomar conta daquele ancião, e ele não ter aquela tremenda experiência. Sim, poderia, mas ele não o fez, graças a Deus. Pelo contrário, olha que lindo esse texto, irmãos. Encorajem-se uns aos outros, quando? Todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. É lindo demais esse texto. De modo que nenhum de vocês sejam endurecidos pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo. Sabe aquele Cristo revelado por Simeão, Cristo que foi entendido por Simeão, o Cristo da salvação, o Cristo do amor, o Cristo que uniria os povos, o Cristo que veio para todos. O escritor de Hebreus vai dizendo para nós que nós precisamos ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Queridos, todos nós aqui já tivemos experiências profundas no Evangelho. O que acontece conosco? A coisa vai meio que se diluindo dentro da nossa cronologia, um cansaço, decepções, amarguras, mágoas. Algumas vezes nós não temos coragem de dizer para Deus que eu estou me sentindo abandonado por Ele, porque parece que as coisas não fluem em algum tempo da minha vida, mas nós somos desafiados a nos apegar, a sermos perseverantes até o fim, a confiança que tivemos desde o princípio, para não corrermos o risco do que o escritor de Hebreus diz no versículo 15, por isso se diz, que se ouvirem a sua voz, se hoje, esse tempo, irmãos, o aqui, o agora, que pode estar sendo uma concretização,
eu estou compreendendo o Evangelho hoje, eu estou sendo estimulado a tomar algumas atitudes hoje. Irmãos, mande uma mensagem, faça uma ligação, tome uma atitude, procure, mas faça algo hoje, fale com Deus hoje, se comprometa, se renda ao Evangelho hoje, não adie mais. Não importa que tempo você está vivendo da sua vida, que circunstância você está vivendo da sua vida, volte hoje para Jesus, comece um novo relacionamento com Deus hoje, pare de protelar, pare de adiar, porque qual é a grande exortação da palavra? É o que está no finalzinho desse versículo: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração, não endureça, não resista, não fique com essa história de que você não é o braço a torcer, vença a vergonha, se precisar se humilhar, se humilhe, se precisar, faça o que é preciso, mas faça, porque antes tarde do que nunca. Vamos aplaudir ao Senhor por isso, queridos? Vamos ficar em pé, vamos estar falando com o nosso Deus. Eu quero desafiar você aqui e em casa, que de alguma forma foi tocado por esta palavra. Como eu disse para vocês, esse personagem bíblico era um indivíduo, é um indivíduo que eu admiro muito. Como Simeão, eu tenho certeza que o Espírito Santo está incomodando muitos em alguma área da sua vida, alguma coisa assim, ó. E junto com isso, me parece que o Espírito Santo direcionou com muita clareza para onde Simeão tinha que ir. Ele tinha que ir ao templo. Ele tinha que ir ao templo, ele tinha que pegar Jesus em seus braços, e ele assim o fez. Ele tinha que fazer uma declaração, ele tinha que dizer aquelas coisas para Deus. Que o Senhor hoje te capacite a fazer aquilo que o Espírito está te incomodando, Ele vai fazê-lo.